Paleta de cores análogas, complementares, monocromáticas, tons quentes, tons frios. Ai meu Deus, Jéssica, mas é muito difícil. Eu nem sei por onde começar, nem sei o que é isso. E agora, hein? Calma, não é difícil. Nesse vídeo eu vou te ensinar as 3 formas que eu mais costumo utilizar para escolher uma paleta de cores. E não é complicado, é muito simples de você aplicar por aí. E sim, eu vou te ensinar de forma prática. Oi, eu me chamo Jéssica, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Perceberam que hoje o cenário tá um pouco diferente? Aproveitei que o assunto hoje era sobre cores, já puxei o meu baú que é bastante colorido para conversar com vocês. O tema desse vídeo surgiu lá no Instagram, já faz um bom tempo que me pediram para falar sobre cores, sobre como escolher uma paleta de cores. E por aqui a gente tarda, mas não falha. Antes de começar, eu quero deixar claro que eu não vou tratar nesse vídeo sobre toda a teoria das cores e todos os seus detalhes. Sim, eu sei que é muito importante, principalmente psicologia das cores, mas quem não tem muita prática pode ser que isso mais confunda do que ajude. E nesse vídeo eu quero trazer de forma prática como que você pode fazer de forma fácil. Bora lá? Vamos imaginar que você vai começar do total zero. Você ainda não definiu nada de arquitetura, ou seja, nenhuma cor de parede, nenhuma cor de acabamento, nenhuma cor de piso, de nada. Você vai começar com uma completa tela em branco. A primeira forma mais fácil, mais prática de você começar para definir uma paleta de cores é partindo do seu gosto pessoal. E a melhor forma de partir do seu gosto pessoal é entendendo ele. Ou seja, começando a buscar referências, começando a buscar imagens que te transmitem sensações boas, que te passam a mensagem, que te trazem memórias. E o que eu costumo fazer é correr logo pro Pinterest e já definir o que eu quero. Se eu tô buscando referências sobre quarto, sobre decoração, eu começo a fazer uma curadoria. Ou às vezes eu vou partir apenas para algo que me traz felicidade, seja uma paisagem, seja uma fotografia. Eu vou começar a analisar com base naquelas sensações que me trazem quando eu olho para aquela imagem. Então, fazendo essa curadoria, selecionando essas imagens, eu seleciono pelo menos entre 5 e 4 imagens apenas para não virar uma confusão. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Vou até ir um pouquinho mais pro lado para poder aparecer aqui, tá? Tô usando o celular para poder visualizar as imagens que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que foram as imagens que eu selecionei quando eu tava buscando para poder criar a paleta de cores aqui para minha sala, aqui para minha casa. E eu tinha a intenção de ser cores mais vibrantes, cores mais alegres, já que tudo era muito branco e eu queria uma mudança completamente. Então eu fiz essa curadoria, selecionei essas 4 imagens e comecei a analisar elas. Coloquei elas em paralelo, uma junto com a outra, para poder comparar as imagens. O que eu comecei a observar? Que de todas essas imagens, o que mais se repetia era o tom quente. Ou seja, os tons de laranja, os tons mais terrosos eram os tons que acabavam sempre se repetindo. Então o que foi que eu já fiz? Já guardei ela aqui na minha paleta. Depois disso, eu comecei analisar o que se repete mais nessas imagens. Os acabamentos em preto. Sempre tem alguma coisa com um tom de preto fosco, sempre. Então já separei mais uma cor para minha paleta. Separei aqui o tomzinho de preto fosco. Vamos observar de novo. O que é que mais tem em comum em todas essas imagens? Plantas. Sempre tem o verde da vegetação natural. Um verde mais sumo, um verde mais escuro, um verde mais próprio da vegetação. Já separei esse tom aqui embaixo também. Além disso, o que é que eu tenho? Eu tenho verde no ambiente, o verde como tinta, seja o verde mais claro, o verde mais escuro. Já separei ele aqui também. Além disso, o que é que eu tenho mais? Eu tenho detalhes um pouco mais de off-white, um pouco mais de areia. Pra quem não sabe, off-white é como se fosse um branco sujo, sabe? É tipo uma variação de branco, branco sujo, branco sujo mesmo. Não tem um termo, né? Branco sujo. Além disso, o que é que a gente tem mais? Deixa eu analisar aqui com vocês. Tem um tom que é mais puxado para um salmão, é como se fosse um rosa, mas não é um rosa. Então, se vocês observarem, ele se repete, seja no detalhe de um livro, da almofada, seja nessas pintinhas aqui, né? Nessa pintura mais orgânica.
seja no detalhe de um adorno apenas, de uma almofada, ele se repete. Então já selecionei ele também. O que mais que se repete pra mim? O tom de madeira. Sempre tem algum tipo de tom de madeira. Então eu já separei ele também. E se você for perceber, não é qualquer tom de madeira. É um tom de madeira um pouco mais quente, um pouco mais... tipo ocre, um pouco mais avermelhado, mais alaranjado. Então já separei ele aqui embaixo também. E além disso tem um fundo branco. Sempre tem algum tipo de algum fundo branco. Então eu separei ele aqui. E o que eu gosto bastante é do cinza. O cinza como base para tudo. Eu sempre uso o cinza como base e eu gosto muito dele porque ele ajuda muito a destacar as outras cores. Ele funciona como uma base que no final ele tanto destaca como se destaca. Então eu já roubei pra mim também, já botei aqui embaixo o cinza. E assim eu fui definindo essa minha paleta de cores. Se vocês conseguiram perceber, eu juntei imagens que me trazem sensações boas e fui selecionando o que mais se repetia, os elementos que mais se repetiam, as cores que mais se repetiam. Eu fui analisar como que essas cores funcionavam, como elas interagiam com os outros elementos ali na prática, observando, sem necessariamente se atentar tanto à teoria. E no final das contas eu consegui essa paleta que tá aqui embaixo. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado aqui depois dessa mudança. Vocês já conseguem perceber aqui que eu trouxe o laranja, que tem um preto aqui, que tem um verde aqui, que tem um verde da planta aqui, que tem um off-white aqui, que tem um branco meio off-white aqui atrás. Então eu já consegui trazer todos esses tons, tudo que eu queria para o meu ambiente com base nessa paleta. E a dica mais importante que eu posso dar para vocês é: não fujam da paleta que vocês escolheram. Sejam fiéis a essa paleta, porque quanto mais fiel você for, mais fiel à análise inicial que você fez ela vai ser. Ou seja, ela vai estar mais harmônica conforme a paleta que você escolheu. Seja nos adornos, seja numa almofada, seja na pintura, seja no piso. Seja sempre fiel à paleta que você escolheu. Se você já tem alguma coisa na sua casa aí, você vai falar: ai, mas que eu vou ter que jogar fora tudo pra começar do zero. Não, você não vai ter que jogar tudo pra começar do zero. Você vai partir do que você já tem. Ou seja, se você tem um sofá berinjela, um sofá verde, se você tem, sei lá, um tapete vermelho, parte dele, começa a buscar referências partindo dele. Ou seja, começa a buscar referências de ambientes que tem um sofá berinjela ou que tem um tapete vermelho e começa a buscar várias imagens para poder entender se o seu gosto se agrada com base naquilo que você está vendo. E aí você faz esse mesmo processo, seleciona essas mesmas cores e no final você vai ter uma paleta super harmônica com base no seu gosto pessoal. E não, gente, não existe cor errada, não existe aplicação de cor errada, existe intenção. Se você tem a intenção de ser mais vibrante, mais alegre, se você tem a intenção de ser um pouco mais neutro, tudo parte da sua intenção. Tudo vai partir do que você quer. Não tem limite. O errado mesmo é você se limitar por medo. Não tenha medo, vá em frente, siga em frente com o que você quer, sem medo de errar nenhum. Se você, por um acaso, em algum momento já procurou algo sobre cores, você provavelmente esbarrou nesse círculozinho aqui. O círculo cromático, pois é, ele nada mais é do que uma paleta de cores já pré-definidas com cores primárias, secundárias e terciárias. Eu não vou explicar para vocês o que é cada uma delas porque vocês provavelmente devem saber. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só para explicar sobre o círculo monocromático e todas as minúcias e detalhes sobre ele, tá? Me pede aqui embaixo, não esqueça. Aí você me pergunta: como que eu uso isso pra me ajudar, mulher? Pelo amor de Deus. Vamos imaginar que você, de novo, já tem noção do que você quer. Você já tem noção da sua intenção. Se você quer um ambiente mais personalizado, mais vibrante, cheia de cores alegres, como eu tenho aqui na minha casa, ou você quer um ambiente mais calmo, um ambiente bem mais relaxante, com cores um pouco mais neutras. Você precisa, no fim de tudo isso, saber qual é que é a sua intenção. E se você não sabe ainda, volta para o início e parte para o que eu falei. Vai para as referências, vai buscar entender qual é o seu gosto, vai buscar ver imagens que te remetem a alguma coisa boa e aí você vai entender: olha, eu acho que eu gosto disso, eu acho que eu gosto daquilo. Vai sem medo, vai procurar que você vai ver como vai dar certo. Aqui no círculo, aqui do lado,
você consegue perceber que ele tem como se fosse duas famílias de cores. Você vai ter a família das cores que são análogas e a família das cores que são complementares. As cores análogas é como se elas fossem da mesma família, como se fosse um tom sobre tom. Por exemplo, se você for analisar aqui o verde, o azul, o roxo, todo esse ladozinho aqui são cores complementares. Ou do outro lado, que você vai ter o laranja, você vai ter o vermelho, você vai ter o amarelo, que são tons bem mais quentes, são cores análogas, é como se fosse todo mundo primo, como se fosse todo mundo da mesma família. Mas se você for olhar um de frente para o outro, eles são muito diferentes. Quando você olha um de frente para o outro, eles não são mais cores análogas, eles não são da mesma família, eles são cores complementares. Ou seja, a gente costuma falar que são cores contrastantes, são cores que valorizam uma a outra, ou seja, um costuma embelezar, realçar mais ainda a beleza do seu coleguinha ali do lado, do seu parceirinho. Você vai observar também aqui que tem dois conceitos básicos, que são as cores quentes e as cores frias. As cores quentes são esses tons aqui, laranja, amarelo, vermelho, que são tons que remetem ao calor, remetem ao sol, remetem ao ouro, remetem a cores mais vibrantes, cores mais alegres, cores mais quentes. E do outro lado você tem o azul, o verde, o roxo, que são cores mais frias, que remetem ao gelo, remetem à água, até à lua. São cores mais aconchegantes, neutras, mais calmas. Não necessariamente porque você vai usar elas que o ambiente vai ficar sem graça, tá? Isso não tem nada a ver. Pelo contrário, um ambiente com cores neutras é um ambiente bastante aconchegante também. Mas como que você usa isso na prática? Vamos imaginar o seguinte, não necessariamente você vai usar esse laranja, esse amarelo, esse verde que está nesse círculo monocromático. Você vai olhar os materiais que você já tem, olhando para o contexto do que você já tem aí na sua casa. Você vai analisar, por exemplo, eu tenho uma almofada laranja como essa almofada aqui que eu tenho. Vou olhar para o círculo monocromático. Eu prefiro um ambiente com cores bem mais, um ambiente bem mais relaxante, um ambiente bem mais calmo, então eu vou olhar para as cores análogas, né? Eu vou olhar para os priminhos aqui do meu laranja. Então vou olhar para o amarelo, olhar para o vermelho, olhar para o laranja e vou analisar. E eu tenho essa almofada aqui laranja e quero um ambiente com menos contraste. O que eu vou fazer? Porque ela é laranja que vai ficar gritando no ambiente? Não é porque ela é laranja que vai ficar gritando no ambiente. Se você pega essa almofada laranja e você coloca ela perto de um piso amadeirado com um tom mais quente, ela não vai contrastar. Vai ficar um ali, tipo, coleguinha do outro, um amigo do outro, sem ninguém gritar com ninguém, entendeu? Vai ter um ambiente, assim, bem harmônico, de cores bem similares. Como você tá vendo aqui nesse exemplo, olha só. Você tem um sofá caramelo e um piso amadeirado mais alaranjado. Você consegue perceber que não tem uma briga entre os dois, que um tá ali familiarizado com o outro e é como se fosse um todo, não é como se fosse um brigando com o outro. Como, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o verde e o laranja. Você consegue perceber que um grita pro outro? Nesse caso, não é. Aí você quer um ambiente que grite realmente. Olha só essa imagem aqui, vamos analisar ela. Você tem um sofá maravilhoso, com um verde mais musgo, um verde forte. E você tem um piso alaranjado, um piso quente. Se você for analisar, uma cor fria e uma cor quente. Um destaca pro outro. Um tá super valorizando o outro. Então não tem problema você usar essas cores complementares. Pelo contrário, se você quer um ambiente com personalidade, um ambiente vibrante, não tem erro. Usa essa técnica de usar cores que são opostas, sabe? Como um amarelo e um roxo, como sei lá, um azul e um laranja, como um verde e um laranja. Vai lá, não necessariamente vai ser o laranja puro como tá aqui, mas vai ser um laranja aplicado em um piso amadeirado, vai ser um laranja aplicado na madeira de um móvel, vai ser um azul mais puxado para um cimento queimado que tem um fundo ali um pouco mais azulado, vai ser o verde de uma planta, vai ser o verde de uma tinta, o verde de um estofado, de uma almofada, vai ser sempre assim, como uma composição do ambiente todo. Porque quando você chega num lugar, você não vai ver somente a almofada, você vai ver o contexto, você vai ver tudo.
Então, vai fazendo isso, pincelando um pouquinho aqui, pincelando um pouquinho ali, que no final das contas você vai ver como vai fazer sentido tudo isso. Vou mostrar pra vocês na prática como que funciona esse contraste, por exemplo, com os adornos. Aqui eu tenho 3, 4 adornos que eu uso aqui na minha casa. Eu tenho uma câmera fotográfica, que é a câmera que a minha mãe me deu. É tipo um bloco mesmo que eu fiz com o rejunte. E umas plaquinhas. Vou mostrar pra vocês. Ó, vocês percebem que tem essa variação de tons quentes aqui. Então eu tenho laranja, eu tenho amarelo, mas eu também tenho o verde frio. É uma cor considerada fria o verde. Mas vocês percebem que não tá ruim, ó. Que acaba que um valoriza o outro, então o verde perto do amarelo ele valoriza. E aí quando eu junto isso aqui com o cinza, olha como valoriza o outro. Tá vendo como valoriza? É um tom frio, isso aqui é um tom mais quente. Um vai valorizar bastante o outro. Olha só, quando eu junto isso aqui, quando eu junto o tom mais quente com um tom mais frio. Ou nesse caso aqui, ó, que é um tom mais prata, tipo, como se fosse um cromado. Imagina que é um cromado com uma cor mais quente. Olha como um valoriza o outro. É assim que acontece na prática, é assim que você vai fazer na prática, tá vendo? Não necessariamente a cor dessa madeira é um laranja forte, mas ele tá dentro de um tom mais quente. Se você for olhar aqui com o círculo monocromático aqui do lado, ele tá mais dentro ali das cores quentes do que propriamente das cores frias. Então ele tá sendo análogo ali, tá sendo um priminho, coleguinha das cores mais quentes. Mas eu também tenho cor mais fria, que vai ornar bastante, que vai combinar bastante e um vai valorizar o outro. A terceira forma, e a mais fácil de todas de você escolher uma paleta, é partindo para a paleta monocromática, onde você vai escolher uma única cor e vai trabalhar em cima dos tons dessa cor. Ou seja, você escolheu um verde, você vai trabalhar em cima desse verde. Um verde mais forte, um verde mais claro, um verde médio, um verde que puxa para um azul. E você vai trabalhando ele num contexto como um todo, como essa imagem que tá aqui. Ó, você vai trabalhar o verde na almofada, você vai trabalhar o verde na parede, você vai trabalhar o verde nas plantas, você vai ter uma composição com vários tons de verde. Então você vai ter uma paleta monocromática, só com vários tons diferentes. Claro, né? Porque ela é monocromática que você não vai poder botar mais nada. Tem também um pretinho básico. Tem um branco básico, tem um amadeirado básico. Não vai ser uma caixa verde, vai ser um ambiente bastante variado, com texturas, com cores, e assim você consegue ir indo. Se você tem dificuldade, parte para essa estratégia que também não tem erro. Escolhe uma cor que você gosta, partindo para aquelas referências que você buscou, e vai buscando, vai procurando. Tá com dúvida de onde partir? Parte para a base. Vai pro preto básico, pro cinza básico, pro branco básico. O branco tem inúmeras possibilidades aí de variações de off-white. O cinza também, cinza mais claro, médio escuro, cinza mais esverdeado, cinza mais azulado. Tem inúmeros tipos de cinza, de branco, de bege, de preto também aí no mercado. Se bem que o preto é sempre preto, né? Aí, preto é sempre preto, escuro. Não tem muita variação, mas tem variação de cinza. Então parte com base para esses tons que são base. E aí você escolhe cores que são mais destacáveis, assim, como uma cor que você gosta bastante, como eu gosto muito desse laranja, ou eu gosto muito desse verde aqui, que é um verde meio azulado, meio verde folha, não sei. Foi um verde que eu inventei. Não tem erro, você pode misturar cor quente com cor fria, você pode misturar com análoga com complementar. Não tem problema nenhum, vai ser feliz, faz a mistura que você quer sem problema. Eu não abro mão da minha almofada laranja aqui, por exemplo. Então vai ser feliz, se aquilo que você quer não tem errado. Vai lá. É isso, espero que vocês tenham gostado. Adorei fazer o vídeo aqui, eu acho que eu vou fazer o vídeo por aqui mais vezes, sentado é mais confortável. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, isso ajuda o vídeo a alcançar cada vez mais pessoas. Compartilham com alguém que está precisando saber dessas dicas valiosas aí sobre cores. Comenta aqui embaixo se você gostou. Me segue lá no Instagram, eu tô por lá praticamente todos os dias compartilhando alguma dica ou a minha própria vida. Então vai lá me seguir se você quer saber mais sobre mim, quer saber mais sobre arquitetura. Tô te esperando por lá.
E até o próximo vídeo. Tchau!